E aí, Fred, tudo bem? E aí, meu amigo, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo ótimo, cara. Som e imagem muito bons. Você me ouve Que bem? bom. Tá, tô te vendo perfeito. Legal. Bom, galera, para quem está chegando agora, bem-vindos. A gente vai iniciar uma live agora aqui no perfil da World Adventure Society com o Fred Duclerc, que é guia de alta montanha, de trekking, especialista na América do Sul. Não é isso, Fred? É isso aí. Minha especialidade é foco na América do Sul, né? Trabalho especificamente para o público brasileiro, né? Preparando ele para a média e alta montanha e longas travessias, nos Andes. Oh, legal, Fred, muito bom. Depois eu até queria que você explicasse para a galera essa diferença, né, que existe entre o público brasileiro, por exemplo, e o público argentino, chileno, que já está Com acostumado com altitude, certeza. né? Vai ser um bate-papo bem legal, porque existem diferenças claras, assim, né? E a gente vê isso muito sintomático, né? Quando a gente está com esse público, né? É isso aí, Fred, legal. Então, assim, para a gente iniciar, queria que você se apresentasse para a galera, contasse um pouquinho a sua Vamos lá. história, como você iniciou no montanhismo. Bora. Bom, bom, pessoal, obrigado a todos aí que estão me assistindo agora, né? Se dispor a ouvir alguém é sempre um privilégio, ainda mais quando a gente fala de coisas que a gente ama, que a gente gosta, né? E faz parte do dia a dia, ou seja, da minha vida, né? Bom, algumas pessoas já me conhecem, mas para quem não me conhece, meu nome é Fred Duclerc, eu sou montanhista e guia profissional de montanha, né? Vamos lá, espero hoje você poder contribuir com conhecimento, contribuir com um pouquinho de sabedoria, né? Minha missão, só para introduzir, minha missão assim, é fazer acontecer, é ajudar as pessoas a realizarem o sonho na montanha, né? Eu recebo muito pedido de iniciação para alta montanha, né? E brasileiro tem características específicas. Aqui nós não temos altitude, né? E devido a isso, para quem conhece altitude e leva pessoas para lá, fica fácil detectar. Muito diferente de alguns europeus e América do Sul aqui, né? E, bom, se você me permite, eu queria só fazer um agradecimento, primeiro ao Woz, né? A você, ao Woz, que sou super fã, já acompanho já há um tempinho, e também os meus apoiadores, como a Spot, né? Comunicação satelital, a Columbia, a Dr. Shape, a Deuter, né? São pessoas que me acompanham já há algum tempinho, as Tech também, tá? Obrigado, pessoal, tamo junto aqui. Legal, Fred, muito bom. A galera que está participando aí já tem uma galera bem bacana. O Abelardo Alves entrou aqui, falou que é grande fã seu. A Ei, Marcela também está Abelardo, aqui. abraço, companheiro. Então é isso, galera. Bem-vindos. Thiago Lima está aqui também. Boa noite, pessoal. E vamos iniciar esse bate-papo com o Fred. Fred, com relação à alta montanha, né? Assim, eu queria fazer essa introdução. O que você sugere como preparação? Olha, assim, de cara, antes de entrar em detalhes, porque eu acho que esse bate-papo, muito mais do que falar de físico e tudo mais, é falar o que vem antes. É o que, na verdade, te permite subir uma montanha, é o que te permite, que te leva, não é? Que é o quê? Primeiro, eu acho que hoje fica claro que não adianta só você fazer uma preparação física para subir alta montanha, nem média montanha. Né? Em qualquer lugar. Você tem que ter primeiro, acho que o ponto de partida, se autoconhecer. Se você começa e se conhece bem antes, é meio caminho andado. Por que eu falo meio caminho andado? Porque o resto, na verdade, físico, para mim é obrigação. Você estar fisicamente bem é obrigação tua para qualquer desafio, para qualquer empreitada, né? Então, você trabalhar a mente primeiro, né? Se conhecer trabalhando a mente, como você funciona, o que te motiva, quais são os seus valores, o que te leva, o que te move, né? Quais são suas paixões, ou seja, você entender o seu universo, que eu chamo de 360, né? Eu até tenho um trabalho que eu faço, que eu chamo de programa 360, ou seja, o universo aventura, sem os pilares de você, indivíduo, sem você, por exemplo, conhecer o lugar, entender o lugar e se entender, você não vai conseguir. Acho que depois disso que você entende como você funciona, e você escolher um desafio, a partir desse ponto, você tem que entender o desafio, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo assim para as pessoas entenderem. Eu estou escolhendo, quero quebrar meu primeiro 5.000, né? Ou quebrar alta montanha.
né? Bom, quando a gente fala em alta montanha, a primeira coisa, assim, vem, pô, o que altitude é? Existem literaturas que consideram a partir de 3, 3,5 para cima, tá? Por quê? Porque a partir de 3, 3,5, você já sente efeitos de altitude, né? Então, quando você escolhe uma empreitada desse tipo, você tem que entender o que você vai enfrentar lá. Bom, no Brasil a gente não tem altitude, então a gente precisa entender primeiro o espírito que isso vai me exigir. O que é? Bom, alto relevo, pouco relevo, uma psicologia bem estruturada, né? A maioria se prepara fisicamente, mas não tem nenhuma preparação psicológica. Que quando você está lá, vem uma tempestade e te isola dentro de uma barraca durante dias esperando uma janela, você pira, né? Se você não tem esse preparo, você acaba, a tua expedição pode ir para o beleléu, vamos chamar assim, né? Então, Verdade. o preparo mental, o preparo energético, né? Você saber se entender o que você vai precisar para essa empreitada, né? Bom, você precisa do quê? Uma boa nutrição, uma boa alimentação, baseada em quê? Bom, não só de carboidrato, que é energético, mas sim também de proteína, porque sustenta para ganhar força e não perder musculatura, né? Você sabe que em altitude, Lauren, a gente perde muito rapidamente massa muscular, né? E quando você está lá, você tem que repor, né? Hoje em dia, falar em suplementação já não é mais um tabu, né? Nutrição, preparador... Deu uma travadinha aqui agora, só aguardar um pouco. Tá. Volta. Opa. Voltou? Voltamos, vamos lá. Então, estava falando de nutrição, né? É importante a gente ter uma boa nutrição, uma boa preparação física, né? Antes de você ir para uma alta montanha, eu sempre dou conselho, experimente as travessias do Brasil, né? Eu uso muito, por exemplo, no Brasil, a Serra Fina. A Serra Fina, para mim, é onde eu treino o mental, onde eu treino o físico, né? E onde eu treino também a estrutura, porque eu faço como se fosse um laboratório antes de ir para lá, né? E levo as pessoas que vão para a alta montanha comigo, né? Exatamente. Assim, a gente tem opções de travessias, de trekks aqui no Brasil, e eu acho que o que você dá de dica nesse sentido é buscar essas travessias que te desafiem psicologicamente, né? O caso da Serra Fina, né? É um desafio psicológico, é físico, sim, claro, mas te coloca em questão essa questão psicológica, né? Do quanto você tem que ter de força dentro de si mesmo para poder vencer um desafio, né? Com certeza. Eu acho que assim, essas dicas, né? É um universo muito maior. É óbvio que em uma hora a gente não vai conseguir passar tudo. Mas se eu tivesse que dar uma mensagem clara, antes de ir para a alta montanha, eu diria assim, algumas coisas. Primeiro, você gosta de risco? Se gosta de risco, ótimo. Não gosta de risco, não vá para a montanha. Fred, mas por quê? É perigoso? Não, não é isso. Tem risco. A gente utiliza muito risco calculado, né? E risco calculado é aquele risco administrável, né? A gente também, outra coisa, a segunda dica que eu diria, se conheça, se entenda antes de uma empreitada dessa. E realmente veja que tem reais condições de enfrentar essa situação, né? Porque é muito comum, o pessoal, as pessoas superestimarem a sua condição própria e subestimarem o lugar. E aí o que acontece? Quando você chega lá, tá tudo errado, né? Exatamente, Fred. Essa questão de subestimar, né, o local e se superestimar é uma coisa que acontece com mais frequência do que eu acho que a gente imagina, né? Porque a gente vê isso acontecendo aqui no Brasil, onde, como você falou, a gente não tem montanhas de altitude, né? E ainda assim a gente vê esse tipo de problema acontecendo por uma superestima de si próprio e uma subestimar o local, né? Isso é muito complicado. Então, assim, tem que se preparar não só físico, psicologicamente, mas também com a parte de equipamentos, né? Ter uma preparação completa, né, Fred? Com certeza. Você sabe que eu tive no Chile ano passado, conversando com alguns guias e no Peru, né, quando eu estive no Huayhuas, e fica claro que isso não é somente no Brasil. Não é porque a gente não tem montanhas frias ou com montanhas acima de 3.000 metros, tá? Esse é um fenômeno que está acontecendo no planeta, né? Porque, na verdade, as pessoas começaram a se voltar um pouco mais para a natureza, né? E isso é ótimo, por quê? Quanto mais cresce, melhor. Só que tem crescido desordenado, né? E quem ensina isso? Somos nós. É obrigação de
todo montanhista ensinar. Obrigação de todo montanhista é repassar conhecimento, compartilhar, né? Conhecimento a gente não nega, a gente compartilha, né? E se você quer aprender, eu diria tranquilamente para você, olha, acompanhe pessoas realmente com autonomia. Hoje é muito fácil você entender e perceber as pessoas que entendem ou não sobre esse assunto, né? Então, assim, como eu disse para você, como cresceu desordenadamente, às vezes tem essas situações que a gente vai em alguns lugares e alguém está passando algum aperto. Nessa hora é bom a gente orientar, é bom a gente ensinar, né? É verdade, Fred, muito legal. Assim, eu lembro que você me falou ano passado, na jornada científica de montanhismo, né, lá da Maria Fernanda May, que uma questão muito interessante para quem quer ir para a montanha, para a altitude, começar normalmente com algum guia, né, que já conheça, que tem experiência, porque é uma escola, né, para você fazer alguma expedição com algum guia já experimentado, né? Eu sempre falo para as pessoas, quando você contrata um guia profissional, na verdade você está contratando muito mais que uma viagem. Você está contratando, na verdade, o conhecimento dele. E ele serve, quando você encara isso como um curso, o que acontece? Você tem que tirar o máximo desse guia, né? Eu tenho particularmente um perfil, gosto muito de ensinar, gosto muito de passar conhecimento, né? Então, quando as pessoas vão comigo, e aquelas que têm a curiosidade, eu repasso conhecimento. Ela está aprendendo, inclusive, o meu estilo de ser, o meu estilo de lidar na montanha. Eu lembro desse papo que nós tivemos, aliás, muito legal, que assim, quer aprender? Meu, viaja com caras que conhecem, caras que entendem. Por quê? Não é o custo, você está comprando muito mais. Se você não tem autonomia. Se você tem autonomia e quer aprender, procure essas pessoas, né? Pergunte, seja curioso. Por quê? Ficar quieto e ficar parado, né? Achando que não sabe e alguém sabe e não quer perguntar, é bobagem. A gente só erra quando não pergunta, né? E eu diria para você, a grande diferença de montanistas com experiências, né, e as pessoas que não têm autonomia, a diferença é só a experiência, porque o resto somos todos iguais. Montanista não é super-herói. Eu sou um daqueles que defendo que montanismo tem que ser acessível a todos e cada vez mais democrático, né? Muito bom, Fred, é verdade, cara. Eu acho que essa é uma busca aí que devia ser de todo mundo nessa questão de tornar acessível, né, o acesso às montanhas de uma forma consciente. Essa é uma das premissas, né, é um dos, como é que eu vou te falar? Assim, é um dos da UOS, né, que é essa questão de tornar acessível a aventura segura, porém acessível, né? Então, a ideia é sempre trazer o maior número de pessoas com conhecimento, né, e criando bagagem, né? Com o tempo vai se desenvolvendo e aí tudo fica melhor, o mercado fica melhor, as pessoas que frequentam as montanhas, né, vão ficar melhores, vão ter mais conhecimento e aí o ciclo é um ciclo bom, né, que se inicia, né, Fred? Com certeza. Você sabe que quando eu voltei agora de uma temporada muito boa, né, nos Andes, e foi com uma turma espetacular para o São José, inclusive a gente atingiu o cume, é uma montanha que cada vez está mais técnica, inclusive ela nem é muito alta, né? Eu gosto muito de montanhas técnicas, né? Muito mais que altura, né? Já tive no Aconcagua, já tive no Huascarán, já tive no Chopical, que é uma montanha maravilhosa, Tocojararro, mas as montanhas que mais me fascinam são as técnicas, né? E eu percebi uma coisa que acontece muito comigo. Eu viajo muito com o público feminino, né? E principalmente para alta montanha. Você sabe que meu top 5, meu top 5 de pessoas, 3 são mulheres, né? E eu fiquei Legal. muito feliz. Eu fiquei muito feliz recentemente vendo uma expedição, inclusive virou documentário. Eu vi a Ana e a Bia que tiveram no Orros del Salado recentemente e tiveram na região do Plato ano passado. Fiquei muito feliz. Eu tenho visto esse público crescendo muito, né? O mundo masculino sempre esteve presente, mas o feminino eu estou vendo cada vez mais forte, cada vez mais presente, cada vez a gente chama de empoderado, né? Eu adoro quando me procura porque eu falo, vem comigo que você vai ficar mais forte, eu vou te ensinar muita coisa. Ô Fred, e existe alguma diferença sensível na iniciação em alta montanha para o homem e para a mulher? Olha, assim, de partida não, nenhuma. A única diferença que eu destaco
que para mim é claro, é nítido, é apenas o foco, né? Assim, pô, são mais de 25 anos de montanha e mais de 20 levando brasileiros. Eu falo para você assim, o homem normalmente, por uma questão natural, né, acaba disputando até com o próprio guia. Né? Você é guia de montanha também, você deve saber o que eu estou falando. E não é por uma questão de maldade, é uma questão de, né, acho que vem do DNA, inclusive. Né? E a mulher não, a mulher é focada. Para a mulher você dá o objetivo, você dá o ponto onde a gente vai chegar, ela trabalha aquilo incansavelmente. O homem também trabalha, mas ele gosta de questionar, às vezes, a nossa capacidade. Mas, olha, nós temos grandes montanhistas, né? E eu viajo com grandes montanhistas, assim. Eu acho que a única diferença que eu vejo é um pouquinho mais de foco. Eu acho que a mulher tem mais foco, sabia? Eu também percebo isso nas minhas atividades aqui no Brasil. O meu público feminino assim é bem grande, até maior do que o público masculino, né? Normalmente eu estou viajando sempre com mais mulheres do que homens, e isso é bem legal. A gente divide as atividades, cada uma fica responsável por alguma coisa, e elas sempre correspondem muito bem, né, a tudo que é proposto, né? E isso é ótimo, né? Elas só têm a ganhar com isso, né? Essa turma de mulheres que está vindo aí, invadindo as montanhas, só tem a ganhar e estão cada vez mais fortes, cada vez mais ousadas, né? E fazendo coisas incríveis, né, Fred? Cara, tomara que a gente tenha muita mulher montanhista boa. E nós temos, só que ainda é pequeno. Mas não é só no Brasil, não. Isso é meio América do Sul, sabe? Porque eu vejo no Chile, na Argentina e no Peru. No Peru, então, são pouquíssimas as mulheres, né? Que fazem alta montanha. Mas no Chile, não. No Chile tem muito. E na Argentina também. E vejo que no Brasil tem crescido demais. Né? O primeiro ponto de partida, né, Loni, é sonhar, né? E acho que quando você começa a sonhar, daí para frente, meio já é um grande passo, eu diria, né? Porque depois é técnico, é equipamento que a gente tem no Brasil e no mundo, a gente tem marcas muito boas, né? Tem marcas, ou seja, o problema não é mais equipamento. Você tem equipamentos com custo-benefício bom, né? E equipamentos tops mais caros, mas indiferente, na hora do vamos ver, isso te auxilia, mas você que faz a diferença. Preparação física é que faz a diferença. É você. As variáveis incontroláveis que a gente encontra, que é uma tempestade, o tempo mudou, isso é uma coisa que a gente tem que estar preparado, inclusive no psicológico, mas que a gente enfrenta também no Brasil. Ou seja, você tem esse preparo, não tem problema, a gente consegue para frente, né? Legal, Fred. Agora, com relação já à introdução em montanhas de altitude, o que você considera adequado, assim, essa escadinha, né? A pessoa ir avançando de nível no sentido de montanhas de 4 mil, de 5 mil, como é que funciona isso? Legal, olha, eu acho que assim, você está bem fisicamente, certo? Você tem um preparo psicológico ótimo. Você tem uma boa estrutura e uma boa logística para a sua empreitada, perfeito. Né? Eu sempre aconselho, eu particularmente, primeiro quebra os 5 mil. Né? Por quê? Os 5 mil é a experimentação. Para quê? Para você se conhecer. Inclusive, antes dos 5 mil, para as pessoas que viajam comigo, meus clientes, eu sempre aconselho, vamos experimentar um campo nevado, um campo com relevo, tipicamente de alta montanha, porém com baixa altitude. Né? Eu tenho 2 lugares que realizam isso. Na Serra de Santiago, por exemplo, para mim é perfeito, parece os Alpes, né? Uma travessia de 3 dias que eu realizo em Santiago. Experimentou isso? Ótimo. Vamos quebrar os 5, porque você já vai mais preparado. Você já fez travessias do Brasil, já fez Serra Fina, já fez, sei lá, Serra dos Órgãos, fez Serra do Papagaio, foi para o Roraima, foi para algumas, Trilha do Ouro, ou qualquer uma que seja, mas pelo menos tenha a cultura de frequentemente experimentar isso. Ótimo, vamos para os 5. Qual a grande diferença que você vai experimentar? É a altitude, porque montar barraca você já sabe. Aliás, nunca vá para uma aventura sem saber montar barraca, viu? Mesmo que você vá com um guia experiente, mesmo que vá alguém que vá lá montar sua barraca. Compre uma barraca, experimente e monte antes. Tá? Ou seja, você tem todos esses atributos, passar pelos 5 mil, né? O obstáculo vai ser como você vai se adaptar, se você vai conseguir ou não, se vai ter problema de altitude ou não. Existem algumas dicas básicas, né? Não vou falar todas aqui porque o tempo é curto, mas uma boa hidratação e uma boa alimentação, né? E também uma estrutura de medição de oximetria diária, já ajuda demais. Quebrou os 5 mil? Perfeito.
Ah, como eu vou então para o 6? Bom, repita pelo menos uns 5.000, entre 5.000, 5.500, 5.800. E normalmente eu levo as pessoas para o Plomo, que eu chamo de montanha escola, né? Tem quase Sim. 5,5. E também levo para o Vulcão São José. Só que o Vulcão São José tem ficado mais técnico, né? Então, os 5.800 dele, que é quase 5.900, é quase uns 6.000, pela dificuldade, pelo glaciar e etc. Ou seja, quando você sai dali, no São José, você pode até ir praticamente experimentar uma Aconcagua, porque ele está te propiciando o aspecto técnico. E a altitude, se você vai independente ou com uma boa empresa, vai se aclimatar bem. Bom, quebrou os 5.000, quebrou os 6.000, né? Repita sempre uma montanha. Por exemplo, quebrei os 5, repita mais uma. Se você é mais ortodoxo ainda, como eu, faça mais uma de 5,5, uma de 5,600, 700, algo do gênero, para depois quebrar os 6. Ah, quebrou os 6? Ótimo. Quebra de novo os 6. Pelo menos umas 3 vezes. Sabe por quê? Você ganha uma coisa que a gente chama de frequência, né? Quando você ganha frequência, a montanha para você não é estranha, a montanha é como se fosse um amigo, como se fosse um parceiro, que nem a mochila. Aquela mochila que você ama, que te acompanha todo dia nas empreitadas, você já nem desconhece mais, você conhece cada detalhe dela. A montanha também é assim, porque cada montanha, Lorne e pessoal, cada montanha tem uma personalidade. Então, como tem características diferentes, repetir montanhas de 6.000 ou de 5.000 diferentes auxiliam demais, como, por exemplo, depois ir para uma empreitada, que é muito comum no Brasil, né? Eu falo Brasil porque você vai para outros países, não é tanto assim o desejo, que é o Aconcagua, né? O Aconcagua é uma montanha de 7.000, onde você tem um bom planejamento, hoje em dia tem boas empresas, tem uma estrutura local, inclusive, que te auxilia, né? Inclusive com alimentação, com O arrieiro. acampamento base, né, tem uma estrutura muito boa também, né, Fred? E assessoria, inclusive, de assessoria de médica, né? Hoje em dia você recebe um protocolo lá, isso te auxilia demais, né? Então, quando você quebrou teve essa experiência no 5, no 6 e no 7, você pode partir para cima de 7 em qualquer situação, né? Você já conseguiu. Eu considero, Lorne, num período de legal, assim, um período de 3 anos, se você tem as condições reais, entre 2, 3, quer mais, entre 2 e 4 anos, você consegue. Agora deu uma travadinha aqui, Fred. Aguarda um pouquinho só para voltar. Travou? Voltou? Opa, voltou agora. Vamos lá. Tá. Deixa eu te falar. Você sabe qual é a melhor de começar em alta montanha? Na verdade, não tem idade limite. O que tem é vontade. Mas tem um público, o auge do montanhista, ele começa a partir dos 45 e vai em torno até os 55 anos. Ou seja, imagina o caminho andado, né? Tem um bom caminho. Muitas pessoas me procuram na faixa dos 25, 30 anos. Eu falo, nossa, vocês têm como ganhar know-how e construir um caminho enorme até chegar aos 55. Entre os 45 e 55, você está maduro, o estresse é menor, entendeu? Sim, perfeito, Fred. Outra coisa também que é importante é a pessoa que quer, né, fazer montanhas de altitude, acima de 5, 6 mil, ela, com toda essa experiência, subindo montanhas de 4, de 5, repetindo algumas, né, adquirir a autossuficiência, né, que é uma questão muito importante, porque diante de uma situação de risco, onde você se vê sozinho numa montanha dessa, onde você tem que saber fazer todos os procedimentos, né, desde que seja um procedimento de montagem de barraca, derreter neve para adquirir água, qualquer outra coisa nesse sentido, é importante ter essa autossuficiência, né? Sim, com certeza. Uma pessoa já chega, que ganha dificilmente, Lorne, com tudo isso que eu te falei aqui anteriormente, né, vocês não vão conseguir autonomia, muito difícil. Imagina, você fez travessias e treques do Brasil, você experimentou ambiente de alta montanha, você quebrou 5, quebrou 6 e foi para um 7, você tem total autonomia. O que eu vejo às vezes que falham, pessoas que existem algumas diferenças, né? Pessoas que gostam de aventura, que às vezes contratam e vão para alguns certos lugares com profissionais que lhe geram uma estrutura,
né, como a comida, montar barraca e tudo mais, às vezes você não ganha autonomia, né? Você é um aventureiro, mas se você é um montanhista e quer ser montanhista mesmo, com filosofia de vida de montanha, com cultura de montanha, né? Aliás, é um assunto que eu gostaria de tocar, só não quero perder o raciocínio, cultura de montanha, tá? Você dificilmente não vai conseguir autonomia. Uma pessoa que ganha autonomia, ela consegue se virar em qualquer montanha, porque depois a diferença de ambiente vai mudar o cenário, vai mudar o local e as condições. O conhecimento você já tem. E é como numa passagem de vida, né? Quando você nasce, onde você está no meio da vida e depois para o final. Você tem que fazer esse trajeto valer a pena, né, pessoal? São dois pontos. Aliás, são dois pontos que eu também utilizo com meus clientes, que eu falo, objetivo, quanto mais rápido você vai para ele, ele mais rápido vai para você, né? Passar essa jornada da vida, querendo ser um montanhista com independência, com autonomia, né? Pô, sensacional, você carrega uma história de vida. Eu gosto muito de falar para as pessoas, questione o seu futuro, como você quer ser no futuro, né? Como você quer ir embora daqui, né? Se você quer ir como? Melhor, né? Então faz valer a pena a tua passagem aqui na Terra, né? O planeta é bonito, a jornada é bacana também. É isso aí, Fred. Legal. Posso falar de cultura de montanha? Pode, agora. Tá. Cultura de montanha. Por que eu quero falar de cultura de montanha? Nós somos um país, né, onde o nosso mercado cresceu muito, mas ainda somos uma criança que está aprendendo a andar no trekking, nas travessias e no montanismo, né? Como você adquire cultura de montanha? Bom, frequentando os lugares onde você pratica. Que mais? Adquirindo conhecimento, como por exemplo essa live. Que mais? Literatura de montanha. Infelizmente no Brasil nós temos pouca literatura, mas tem crescido. Nós temos bons livros de montanha, né? Aliás, inclusive, Loni, estou aproveitando esse período de pandemia, é isso aí, para escrever o meu livro, tá? Estou escrevendo, só que é aquela sensação de sempre que falta algo, você continua escrevendo. Mas cultura de montanha é isso, você tem que gostar, você tem que gostar de filmes de montanha, você tem que gostar de equipamentos de montanha, você tem que gostar de natureza, não importa onde, né? Não importa como, não importa a marca, o que importa é criar esse ambiente onde cultura de montanha, você já tem. Outra coisa, montanhista, quem pratica trekking em montanha, quem faz rapel, quem faz canyoning, também são uma das técnicas que a gente usa no montanismo. Às vezes você já é montanista e não sabe, entendeu? Tá bom? Exatamente, Fred. Muito bom essa sua definição. E exatamente isso, né? Chega um momento que a pessoa ela começa a respirar a montanha, né? Ela acorda pensando em montanha, ela dorme pensando em montanha, ela quer viajar, ela quer ir para a montanha, ela tira férias, é para a montanha que ela vai. E isso é bacana, isso faz com que o cara adquira um conhecimento quase que por osmose, porque ele vive isso o tempo todo, né? Independente dele trabalhar diretamente com isso, ou ele ser um profissional liberal, né, ou ser qualquer outro tipo de profissional, isso faz com que o cara adquira uma experiência muito boa, né? Então, isso é bem legal mesmo. E, assim, outra coisa importante, né, Fred, é você estar alinhado, você estar próximo de pessoas que também são assim, né? Porque essas pessoas, elas facilitam o teu sonho, né? Assim, essa comunhão com pessoas que gostam de montanha também, né? Isso é super importante. Eu acho que é um dos principais passos que as pessoas que gostam de montanha têm que dar isso. Estar junto de pessoas que gostem de montanha também. Com certeza. A cultura de montanha, quando você vai para alta montanha, que é o tema, olha, quando você vai para lá, você carrega conhecimento. E conhecimento é poder, é força. Quando você vai para um ambiente de montanha, às vezes você se apresenta com situações diversas, como, por exemplo, um mal de altitude. Se você tem conhecimentos básicos, mesmo você não sendo médico, você consegue auxiliar. Putz, quebrou minha barraca. Já aconteceu de eu estar em acampamento de 5.500 a 6.000, de quebrar a barraca dos outros. A gente vai lá e conserta a barraca. Por exemplo, saco de dormir e casaco de pluma, cara. Te interromper, mandar um beijo para Maria Fernanda May. Ela está assistindo a gente, mandou um oi para você. Adoro, May, Marmolejo, hein? Tamo junto, hein? Legal.
Então, às vezes acontece, né, Fred, de quebrar uma barraca, saco de dormir, às vezes um casaco que dá problema, né? E aí como é que faz? Tem que consertar, tem que ter esse conhecimento agregado, né, Fred? Você sabe que uma vez eu tive um caso no Marmolejo, né? É uma montanha que tem no Chile de 6.108 metros, uma montanha difícil, considero inclusive ela mais difícil que a Aconcagua, né? Uma pessoa escorregou, caiu, esbarrou a mão, cara, em pedras. Meu, fez um talho aqui. Bom, a gente fez a limpeza básica de tirar toda a sujeira, tinha uma médica junto, mas a gente limpou, deixou limpinho, colocamos lá uma gase e colocamos o quê? Sabe o quê? Band-aid. Não, é silver tape. Passamos um creme cicatrizante. Você acredita que no fim da viagem estava semi-cicatrizado? Ou seja, esses conhecimentos, quando eu falo de cultura, por que eu estou falando de cultura, pessoal, e Lorne? É uma das coisas que mais falta, inclusive, nas pessoas que querem iniciar em alta montanha. Elas têm boa condição física, elas têm conhecimento das principais travessias do Brasil, mas quando chega no lugar, coisas desse tipo, e aí? Né? E quando a gente está lá, você sabe, né? A gente conversa de tudo, de economia, de cultura, de montanhismo, e ter uma boa posição, né? Sobre heróis de montanha, né? Mitos que a gente tem que ter a nossa autocrítica, né? Aliás, como tudo na vida, não só isso. Então, por isso que eu bato muito nessa tecla ultimamente. Adquira, tenha cultura de montanha, para ir na altitude também. Beleza, muito bom, Fred. Ó, outra coisa também que, assim, essa questão que você falou da literatura de montanha, né? E eu leio bastante, eu gosto muito de ler. Comprei agora uns 10, 12 livros aí de montanhismo para eu poder ficar lendo nessa época que a gente está agora de pandemia, né? E aí, cara, uma coisa que eu percebo muito é que o montanhista, ele tem essa questão do conhecimento agregado sobre procedimentos, né? Sobre o conhecimento técnico mesmo de deslocamento, seja em glaciar, seja em montanha técnica, né? Tudo isso, equipamento também, mas ele também tem que ter um quê de improviso, né? De saber lidar com as coisas que ele não tem conhecimento, que parte também da definição de aventura, né? Que é você se aventurar aí para um lugar que você ainda não tem conhecimento do que pode acontecer, né? Não, sim, com certeza, né? Mudando um pouquinho de assunto, só que eu queria falar, acho que tem uma pergunta de uma pessoa, não sei quem, está perguntando sobre, tem algum programa para iniciar em montanhas, o que eu sugeriria, né? Só para tocar nesse assunto, eu acho uma pergunta importante. Sim, eu tenho, não consigo ver o nome aqui, mas no Brasil, eu vou te dar exemplos práticos sequenciais, né? Você que está começando do zero. Bom, preparação física, obrigação sua, de bom para cima sempre, tá? Cuidados alimentares, vá no médico, estou em ótimas condições de saúde, ótima. Se não está, trabalhe isso, trate isso. Bom, comece por caminhadas de um dia, né? Depois vá por uma de 2 dias, acampe, né? Repita, né? Vá para uma travessia de 3 dias, mas com nível não tão intenso, que seja assim, apesar que qualquer travessia de 2 ou 3 dias é sempre já intenso, mas que te dê as condições reais de você conseguir, faça. Depois, vá para uma travessia fora do Brasil, num ambiente gelado, né? Com neve, com frio, com vento, com chuva. Como você lida com isso, né? Ótimo. Depois, você consegue ter fazer o quê? Vá para uma montanha de 5,5, por exemplo, eu indico o plomo, né? Vá para um ambiente antes do plomo, inclusive, que seja ambiente de montanha, como, por exemplo, o quê? Salcantay, qualquer trek na Cordilheira Blanca, qualquer trek na Argentina, qualquer trek no Chile, Torres del Paine, Cerro Castillo, Navarino, né? Bom, saiu de Serra de Santiago, que é ambiente bem, parece Alpes, vá para uma montanha de 5,5, tipo plomo, ou vá para uma outra montanha entre 6.000, né? Como, por exemplo, sei lá, falei do São José, né? Que eu utilizo muito. Eu utilizo muito, sabe também, que montanha? O Diablo Mudo, no Peru. Né? É 5.350, mas é tão técnica que parece quase um 100. E depois que eu 6, aí pode ir para um Marmolejo, pode ir para um Huayna Potosí. A Bolívia tem boas montanhas. Eu morei 2 anos na Bolívia. Aliás, sou super grato à Bolívia, porque tem grande influência no meu espírito de a montanha, né? E depois quebra o 7, né? Aí só para responder rapidamente essa pergunta aqui.
Legal, Fred. Eu queria agora exibir umas fotos aqui, cara. Tem umas fotos suas bem, Pô, suas bacana. bem legais aqui. E aí você pode ir comentando sobre cada foto dessa e daqui a pouquinho Legal, legal, vamos lá. a gente abre para a galera fazer as perguntas. Ah, cara, isso, tô com um grupo fantástico que eu amo de paixão. Cara, foi uma nevasca que caiu ali de um dia para o outro. Tava no plomo. Isso aí praticamente é federação. A gente fez cume, desceu na virada. E a previsão não era essa, na virada. Caiu essa neve que você está vendo aí, tudo branco. A gente não enxergava nada. A gente saiu do acampamento umas 9 horas, chegamos umas 6 da tarde, para você ter uma ideia, quando eu deveria ter chego umas 2 da tarde, ou seja, o tempo ajudou bastante ali. Legal, Fred. Ó, o pessoal perguntou aí questão da idade. Eu já vi umas 3 perguntas sobre essa questão da idade. O que você fala sobre isso? A gente já até comentou, né, Fred? Mas Cara, a idade eu não vejo limite, eu não vejo problema, inclusive condição. Eu acho que eu me orgulho, eu não crio limites, não. O que eu cutuco sempre são as condições da pessoa, né? E não a idade. Porque eu já fui para alta montanha com uma pessoa de 14 anos, com o pai junto, né? Para 6 mil, para quebrar os 6 mil no Equador. Já levei gente de 65 anos para o plomo. Pô, você vai me falar o quê? Ó, tem um dos grandes ídolos meus, que é um dos montanistas, às vezes, pouco falado, que é o Carlos Soria, que é um espanhol. Ele tem quase, acho era, que né? só faltava uma das 14 mil que ele começou, sabe com quantos anos? Aos 50. As 14 mil, aliás, 14 montanhas de 8 mil. Ele começou, decidiu fazer isso aos 50 anos. Imagina. Hoje está com 78, acho, se não me engano. Essa foto é Exatamente. do Então, Refúgio Federação. E ao fundo está o Cerro Leoneira. Está no amanhecer. legal. A gente está no processo de ascensão. E esse é o cume do plomo. Esse cume é muito legal, sabe por quê? Eu uso ele muito para iniciar brasileiros e me orgulho demais disso. A gente tem, sabe o que ali? Um templo em frente. A gente tem o Aconcagua, tem o Juncal, tem o Litória. Ao longe você vê o São José, você vê o Marmolejo, você vê também o Piuquenes. Ou seja, você tem um rol de montanhas ali em frente, parece um anfiteatro. Né? E Então, aí você sobe, eu você já considero um começa a templo, pensar nas próximas que você vai subir, né, Fred? com certeza. Legal. Vamos passar aqui, ó. Tem essa foto aqui com a galera Ah, também. cara, esse é um orgulho demais, cara. Essa é uma turma, uma dupla maravilhosa, que é o Steven e a Kalinka. Inclusive, a Kalinka é uma das montanistas que eu considero no meu top 5, né? O Steven é um australiano, né, que mora no Brasil, um empresário que mora no Brasil, e eu lembro que eu usei muito uma foto dele, né? Porque as pessoas têm a imagem do montanista, que é aquele saradão, bonitão e tudo mais. Não é que o Steve não seja saradão, né? Mas não é o perfil do montanista. E eu falava para as pessoas, mostrei a foto dele, eu lembro e disse, vocês acham que ele chegou nos cumes de 6 mil? Aí todo mundo não. Aí mostrei um outro de propósito, todo assim, perequetado e tudo mais. Mas era só uma foto de publicidade. Falar, não, esse aqui foi, ao contrário, foi esse. Sabe por quê? Porque não existe estereótipo de montanhista. Né? Para ser montanista, você não tem o estereótipo de ser saladão, tanquinho. Não, não. Tem a tua vontade, tem o teu jeito de ser, tem os teus sonhos e etc. Esse aí, eu estou no cume do Xinca. A gente está quase numa corniça ali, né? Você sabe o que é corniça? Quando a gente está, só para explicar, atrás de nós tem uma corniça, que se a gente for mais para trás, na verdade, a gente corre o risco de cair junto, né? Tem alguns cumes, normalmente que são irregulares, sem platô, eles criam como se fosse um pouco de guarda-chuva de neve, por causa do vento. Só que aqui não tem nada, e a montanha está aqui, literalmente assim. A gente ali estava aqui, depois vinha a corniça, ou seja, um pouquinho mais para trás já caía. Esse é um cume muito legal, muito técnico. Em frente a gente tem o Rangapaka, que é uma montanha muito difícil, muito técnica. Em frente dela ainda tem o Toco de Arau, que é uma montanha muito mais difícil, né? E tem o Urus, que também é técnica, mas um pouquinho mais baixa, né? Isso é na Cordilheira Blanca. Legal. Você é fã da Cordilheira Blanca, né, Fred? Eu vejo que Eu você faz sou, bastante cara. coisa Sabe por lá. que
Você sabe que eu sou apaixonado pela América do Sul e o Peru, para mim, na verdade, é onde eu aprendi tudo. É a minha escola de montanha. Eu considero que tem os melhores montanhistas da América. Os caras são muito bons e muito técnicos, né? Essa foto ali é no Refúgio São Ramon, né? Na Serra de Santiago. É ali que eu falo que eu levo as pessoas para terem um ambiente de montanha, de altitude, mas com baixa altitude. A gente está a 3.000 ali, né? E o cume tem uns 3.100 mais ou menos. Um lugar Mas já lindíssimo ali. com todo um ambiente de montanha, né? Com É uma neve, travessia, frio, né? ó. Essa é uma travessia que eu faço em 3, 4 dias. Eu considero ela a Serra Fina chilena, porque a gente anda literalmente em cristas. Né? Ó, Você sabe legal. que no Chile, rapidinho, no Chile, as pessoas têm muito hábito de subir montanhas e descer, mas pouco hábito de fazerem travessias. Ó, legal, uma curiosidade boa, né? Muito bom. Né? Agora, essa travessia na Serra de Santiago, assim, é uma que você indica para a galera, assim, ter um contato com o clima frio, assim, se ambientar a esse clima de montanha para iniciar uma alta montanha, né? Uma coisa assim mais puxada, né, Fred? Essa para mim é o ponto de partida. Né? Quando você sai do Brasil, né, e quer experimentar ambiente de alta montanha, com baixa altitude, essa para mim é o ponto de partida. Esse inclusive, eu tenho um programa onde aplico com alguns clientes que me procuram, que querem ter evolução em 2, 3 anos, fora o Brasil, esse é o meu ponto de partida, a Serra de Santiago, porque a gente passa por cristas, campo nevado, vento, chuva, às vezes embaixo está Santiago nublado e em cima tem sol. Né? Então, e tem todo esse clima. Aí, por exemplo, as pessoas estão com mochilas como se fosse a Serra Fina. Né? O que a gente leva aí? Praticamente as mesmas coisas. A única diferença é que a gente anda com polainas, porque se tem trecho que está muito fofo, né? E outra, a gente experimenta muito ali, sabe o quê? Conviver com tipos de neve. Porque neve não é tudo igual. Tem tipos de neve, tem lugares que pode ter avalanche, tem lugares que não pode ter, né? E aqui a gente experimenta muito isso. Eu gosto muito dessa travessia. Legal, Fred, muito bom, cara. Muito bom. Ó, olha onde é esse campo Essa nevado aí, foto onde é que é? espetacular. Você acabou de mostrar o que eu estava falando. Né? Aí, na verdade, é o mesmo grupo e eu acabei dividindo em 2. Né? A gente está descendo e pedir para os outros esperarem naquela posição enquanto eu descia com os outros. Legal, hein? Isso aí é na Serra de Santiago também. Na Serra de Santiago, em frente à cidade de Santiago. Do hotel até o início da trilha, eu levo 1 hora no máximo. É muito Ó, que perto. legal, isso é ótimo, né? Porque, assim, para a galera que quer iniciar, né? Tem uma logística muito facilitada pela proximidade com a cidade, né? Então, assim, é tudo muito mais tranquilo, né, Fred? Aliás, você me fez lembrar uma coisa importante. Quando você escolhe experimentar alta montanha, escolha sempre uma montanha que esteja próximo a uma cidade estruturada, para você ter fuga rápida e acesso rápido. Isso é uma estratégia, tá? Esse é o meu conselho, tá? Não é uma verdade geral, mas é o meu conselho. Perfeito, Fred. Esse grupo aí, ó. Cara, esse cume é o Diablo Mudo. O Diablo Mudo é uma montanha muito técnica, é uma montanha nem muito alta, ela tem quase 5.350. E ela está no circuito de Huayhuas, né? Ali estou com uma galera excepcional, porque tem um australiano, brasileiro, francês, e tinha mais, acho que um alemão em outro grupo. E fora meu auxiliar, que é peruano, ou seja, e eu que sou chileno, ou seja, praticamente um cume internacional ali, né? E a chegada ali, olha, é bem técnica. A última vez que eu tive ali, nossa, camelei, mas deu tudo certo, cara. Não, é legal, né? Essas histórias assim, né? Que enfrentam uma dificuldade. Aí, ó. Bacana, né, Fred? Ó, você escolheu a foto certa. Eu acabei de falar que foi muito difícil. Essa aqui todo ano não fica assim o glaciar, tá? Mas especificamente nesse ano, essa foto é da temporada 2018, acho. Nessa temporada, o glaciar estava muito irregular e a única via de acesso que a gente tinha era essa. E você está vendo o cume lá em cima, que na verdade não é o cume. Essa ponta que você vê lá em cima é o platô, o início do platô, que depois tem um trecho que a gente sobe ainda para chegar no cume. Mas esse pedaço, olha, levou horas, viu? E todo mundo encordado ali.
Isso daí são penitentes, ô Fred? São penitentes. Só que são penitentes de 60 graus, mais ou menos. 45, uns 50, uns 55 graus, talvez esteja essa inclinação. Quando você chega no platô, já é melhor, aí já está mais plano, aí você consegue acender mais rápido. Mas um visual ao redor, absurdo. Legal, Fred. Ó, vamos passar aqui agora. Ô, Fred, deixa eu te falar, vamos abrir um pouquinho para as perguntas da galera? Vamos lá. Tem mais algumas aqui. Bom, galera, a gente vai dar uma olhada aqui agora nos comentários, ver o que tem de pergunta aqui. Se vocês quiserem mandar, pode mandar, que a gente vai responder agora. Ó, a Rita Prado já está perguntando aqui, ó, esse ano não vai dar para rolar muita coisa, né? Vai ter que programar para o ano que vem, certo? Tanto no Brasil quanto lá fora, por causa da pandemia. É, exatamente, né, Fred? Como é que está a sua programação aí pós-pandemia, Fred, para esse ano? Tem alguma coisa? Como é que está? Olha, eu tenho uma programação, na verdade, meu planejamento pronto de 2020, né? Tinha pronto desde o ano passado e também tenho pronto de 2021. Com a pandemia, a gente teve que dar um tempo, porque eu nem me sinto à vontade de oferecer nada agora, né? Eu tenho recebido muito contato, aliás, se alguém que está me ouvindo quiser me escrever por WhatsApp, fique à vontade. Meu telefone é o DDD 11 98165 0990, tá? E, assim, minha perspectiva, talvez, que para o fim do ano, a gente consiga ainda fazer alta montanha. Tá? E ainda no segundo semestre, né, tá começando daqui a pouco, né, talvez, dependendo da curva que chegue aqui no Brasil, a gente ainda consiga fazer, por exemplo, uma Serra Fina, uma Serra do Papagaio, uma Serra da Canastra, né, uma Serra dos Órgãos, algo do gênero, não é? Uma Ilha Grande, por exemplo, uma Ilha Grande eu acho que em breve a gente consegue, pelo menos até o fim do ano. Aliás, é uma trilha que eu amo de paixão, não é alta montanha, mas eu falo que mar é a montanha ao contrário, né? Então... Exatamente, tá? Muito bom. Ô Fred, ó, uma outra pergunta que legal, tem a ver com o que você falou sobre cultura de montanha, a galera gosta muito desses assuntos assim, né? E quais livros que você indica para o cara que quer adentrar nessa cultura de montanha, para um pouco mais? Olha, tem uma lista, eu tenho publicado alguns, né, que eu acho bem interessante, mas assim, a gente tem algumas literaturas, eu gosto muito, sabe o quê? Muito mais de história, eu gosto de livros técnicos, eu tenho vários aqui, né, eu poderia trazê-los aqui, né, mas eu estou lendo um que eu estou gostando bastante, que é do nosso amigo, como chama? Pedro Hauck? Do Pedro, cara, adorei, falei com ele me mandou esse livro, eu recomendo, acho muito legal. A gente tem que valorizar nossos montanistas. Tem o livro do Niklevich também, né? Do primeiro cume e do segundo, né? Eu gosto muito, sabe o que? Um livro que para mim é uma bíblia, e aí eu recomendo para as pessoas como uma bíblia. Né? Inclusive, uma dica, eu antes de ir para alta montanha, principalmente alta montanha, eu assisto vídeos ou filmes que não deram certo em montanha, ou que tem alguma relação desse tipo. Por quê? É um trabalho mental que eu faço para ir preparado quando estiver lá e lidar com essa situação. Né? Então, eu tenho um livro que eu adoro, que é o Touching the Void, que é Tocando o Vazio, tem em espanhol. Você tem aí? Está aqui do lado. Está aqui do lado, está aqui na estante aqui do lado. Esse, para mim, é uma bíblia. Por quê? É uma história de dois alpinistas britânicos, eles eram bem jovens, foram para uma das montanhas mais técnicas que a gente tem na América do Sul, que fica lá na Cordilheira Guaymas, né? E que é o Ciúla, né? O Ciúla e o Ciúla Grande, que está lá. E eles ascenderam muito rápido, né? Só que na descida, começa tudo. Eu não vou contar aqui para não dar spoiler, né? Mas aí começa o grande aprendizado, que é ser montanista e outra. Aquela coisa que a vida te traz, que não te ensinaram, mas que você vai ter que se virar, você vai ter que improvisar. Porque tudo que eu falei agora há pouco, tem um bom planejamento, tem boa estrutura, bom equipamento, tem tudo, etc, etc, etc. Aí chega a vida e te mostra, e agora? Esse aqui você não sabe, isso aqui você não tem. Você tem que achar um meio, um caminho. Por isso que cultura vale muito. A gente está falando de literatura, né? Eu estou falando Touching the Void, porque
esse livro mostra um grau de dificuldade, olha, que eu desconheço de grandes montanhistas que eu gosto. A não ser do problema do Everest também que teve, que o Krakauer relata, tem o Russo também que relata muito bem, que são situações que, assim, a gente aprende. É o que eu sempre falo, o montanismo não é só a fotinho do Facebook e do Instagram, né? Porque a fotinho do Instagram e do Facebook está sempre linda, mas o que tem por trás é que é o lance, né? Eu acho que assim, olha, literatura, eu lembro desses dois que estão na minha mente ultimamente, mas tenho várias fotos. Eu me comprometo a publicar e mostrar as fotos de alguns livros que eu tenho, com mais dicas, inclusive. Eu gosto muito de livro técnico, eu estou com um livro de escaladas técnicas do Peru, que chama Cordilheira Blanca. E tem uma da Patagônia, né? Que são escaladas mesmo, né? No Cerro Torres. Eu vou publicar, depois, terminar a nossa live, talvez eu vou publicar só esses dois, e aí depois, quem quiser me escrever, me escreve que eu indico mais. É isso aí, galera. O Fred deu algumas dicas de livro, para quem não viu, né? Porque eu acho que travou um pouquinho, Fred. Ele tinha falado desse aqui, do Arrisque-se, do Pedro Hauck, anteriormente. Isso. E do Touch E Touch the Voice. Ele tá ali no sofá que eu tava lendo, e aí não tem como eu pegar. Tocando é Vazio, que é espetacular. Tocando é Vazio, para mim, é a Bíblia. Tem que ler aquele livro. Ô Fred, agora, um ponto legal aqui que fizeram a pergunta, a questão da aclimatação. Existe uma diferença de dias de aclimatação para montanhas de 5 e de 6 mil? Assim, existe sim o conceito, pessoal, o conceito é o mesmo, tá? O que diferencia é o grau de evolução que você tem a essas altitudes, né? Você sabe que quanto mais alto você vai, por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático, porque chegou de 3, 3,5, 4, 3,5, eu gosto de quebrar lá para até uns, acendo os 500, 600 metros a mais, ou até um pouquinho mais. Mas acima dos 4,5, 5 mil, essa distância de evolução, ela não pode ser muito grande. Porque a chance de você ter um problema de mal de altitude, né, um edema cerebral, edema pulmonar, ele pode ser bem provável. Né? O que ajuda muito é uma boa hidratação, uma boa alimentação, estar fisicamente bem. Antes de ir para a alta montanha, faça um check-up fundamental. Tá? Quero falar de uma outra coisa que é importantíssimo, Lorne. Que já aconteceu, eu tenho uma cliente que virou amiga pessoal, né? Ela tem na família assim, esse caso, mas eu já vi outra, já fui atrás dessa literatura. Você já ouviu falar em anemia falciforme? Anemia falciforme. É a definição. Anemia falciforme é um tipo de patologia, vamos chamar, não sou médico, tá? Mas vou chamá-la assim, que acontece nos descendentes afros, né? Tem um gene lá que dá essa anemia falciforme. Quando você tem altitude, você pode vir a falecer rapidamente, ou seja, em intervalo de horas. Né? E aí não tem o problema de ver com altitude, porque a produção, eu não sei te explicar tecnicamente aqui, posso até procurar. Eu sei que eu fiz um artigo uma vez, ou o blog de escalada fez um artigo sobre esse assunto, anemia falciforme. Né? Esse caso me lembrou, porque você falou de altitude, eu tenho uma pessoa que foi para Cusco, né, com o marido nem saiu do avião, para você ter uma ideia, já passou mal, já foi embora praticamente, foi embora porque tinha que descer. É a mesma coisa em altitude, quando a gente tem mal de altitude, com o princípio de edema, e eu tenho os sintomas clássicos, né? Letargia, olhar infinito, perda de humor, vômito, dor de cabeça, isso varia de acordo com se é cerebral ou se é pulmonar, tá? Não vou dar aqui uma aula, mas tem que ter esses cuidados, né? E essa variação de altitude muito brusca também possibilita muito. Quem já esteve comigo em altitude sabe que eu subo montanha a partir dos 3,5, 3 para cima, meu passo é extremamente lento. Por quê? Para não ter esse tipo de situação. Hidratação contínua, alimentação contínua. Não está com fome, tem que comer. Não precisa comer tudo, não precisa se empanturrar, mas coma, tá? Para facilitar. Quem quiser ter mais falar sobre o assunto, me escreva que eu posso passar melhores detalhes ou algo nesse sentido, tá? Uma coisa que a galera fala muito, né, Fred? É caminhar, subir a montanha
como um idoso para chegar no cume como um garoto, né? Perfeito. É exatamente isso. Né? E olha aqui, idoso, eu vou te falar, tem idoso que caminha mais rápido que a gente, viu? Eu andei com os Verdade. alemães, os caras, ó, a média dos alemães tinha sei lá, 60, por aí, devia ter 60. Meu, os caras caminhavam, eu tinha que praticamente correr, estava no Peru com eles, tinha que praticamente correr para conseguir acompanhá-los. É verdade. Um dia desse eu estava batendo um papo com o Moisés Fiamoncini, que está fazendo as 14 Sim, mil, né? E ele sim. comentou do Carlos História, que você comentou ainda há pouco. Ele falou que o É. Carlos História, ele tem 80 anos, mas o cara é uma máquina, o cara anda muito, o Ah, cara é é, muito cara. bem preparado. Né? Esquece, meu, esquece. Esse meu ídolo, ele, aliás, não sei se eu vou chegar que nem ele, mas tomara que eu chegue, cara. Ótimo, né? Ô Fred, a gente já está chegando aqui no finalzinho. Pô, É, maravilha. eu acho que deu para a gente assim, passar uma introdução, né? Não dá para falar muita coisa, a gente só tem uma hora, mas também eu queria falar para a galera que você tem várias matérias sobre iniciação em alta montanha, tanto no seu blog, né? Quanto lá no seu site, quanto no blog de escalada, né? Então, se a galera Inclusive jogar no lá no teu, Google. inclusive no teu blog também, vamos fazer lá para você publicar. Perfeito, Fred. Eu queria deixar o espaço agora para você mandar sua mensagem aí para a galera. Tá. Pessoal, acredite sempre no seu sonho. Tudo é possível, você consegue. Sonho é o ponto de partida. Daí para frente, é só trabalhar por ele, tá? E queria agradecer a todos que puderam me ouvir aqui e todas as pessoas que me apoiam no meu dia a dia. Muito obrigado de verdade, tá? Fred, queria te agradecer por você ter aceitado, né, participar dessa live com a gente. Você aceitou assim de bate-pronto. Foi ótimo. Você é um cara super animado, super para frente. Topa sempre fazer esse tipo de coisa. Eu acho isso muito legal. A gente tem a matéria para fazer lá pro blog, né? E aí a gente vai resolver isso e vamos botar a matéria lá. E, cara, avisar aqui, fazer o comunicado, né? Que, bom, você é o embaixador da UOS para a América do Sul, né? Então, Exatamente. Aliás, é um orgulho, estou super feliz, muito obrigado. É uma honra a gente poder representar a UOS para a América do Sul. O América do Sul, para mim, é minha paixão. Eu sou super latino, apesar de ser bem brasileiro. Gosto muito do Brasil, sou grato eternamente, mas como eu considero o Brasil dentro da América do Sul, para mim é tudo. é isso aí, Fred. Obrigado. Obrigado e um grande abraço, meu amigo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. É isso aí, galera. Encerrando mais uma live. Dessa vez foi com o Fred Duclerc, iniciação em alta montanha. Até daqui a pouco.